Oi, chegamos ao vídeo então que vamos falar sobre o dogma do mistério da Santíssima Trindade. Já tinha falado antes que a gente fez um caminhar preparatório para que quando a gente chegasse nesse vídeo fosse mais fácil o nosso entendimento, tá bom? Bom, o que é isso? Esse dogma trata da nossa fé, que é uma fé trinitária, né? O nosso Deus é uno e o nosso Deus é trino, tá? Isso, gente, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé cristã. É essencial que a gente entenda isso. Por quê? Porque dentro da hierarquia das verdades da fé na igreja, essa é a principal, tá bom? Então a gente tem que ter isso já trabalhado dentro da gente, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre isso é que nós não estamos no campo do achismo quando nós falamos que a nossa fé é trinitária. Não foi a igreja que inventou, não foi um bispo, não foi um papa, não foi um teólogo, não. Quem nos disse isso foi o próprio Jesus, tá? Então, Jesus falou do Pai e Jesus falou do Espírito Santo como todos como sendo Deus, né? Então a gente não está aqui inventando algo na nossa cabeça, mas isso é uma fé revelada, tá? Bom, a gente tem que olhar no nosso dia a dia da igreja, quando a gente vive ali dentro da igreja, e perceber algumas coisas. O nosso batismo ele é dado o quê? No nome das três pessoas da Santíssima Trindade, né? A bênção é dada em nome da Santíssima Trindade. Eu vou até ler aqui a bênção para vocês, para não correr risco de falar uma palavra errada. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Uma coisa importante para a gente entender que não são. Essa divindade, esse poder não é dividido em três pessoas, a divindade não é dividida nas três pessoas, não é um terço para cada um, né? E eles não precisam se unir para ter o poder, para serem divinos. Isso acontece com os Power Rangers, né? Eles se unem, formam o Megazord e vão salvar o mundo. Isso não acontece com a Santíssima Trindade. Lembra que a gente falou? São todos substanciais, todos divinos. Eu gosto muito de uma história de Santo Agostinho. Talvez vocês já conheçam, talvez não, mas eu vou contar mesmo assim. Ele estava caminhando na praia, fazendo as meditações que ele fazia sobre o mistério da Santíssima Trindade. E ele viu um garotinho fazendo um buraco na areia e indo com as mãozinhas até o mar e trazendo água. Ele ia e voltava, aquilo chamou a atenção dele e ele perguntou para o garoto: "O que você está fazendo?" "Eu estou enchendo o buraco com o mar." E ele olhou para o garoto e disse: "Vai ser impossível você encher o buraco com a água do mar." E o garotinho virou para ele e falou assim: "É mais fácil eu encher esse buraco com a água do mar do que você entender o mistério da Santíssima Trindade." E esse garoto desapareceu. Com certeza era um pequeno anjo falando com ele. É impossível a gente compreender na totalidade o que é a Santíssima Trindade, porque a gente já falou isso lá atrás quando a gente falou dos dogmas de Deus. Mas é importante que a gente saiba que a nossa fé trinitária, que eles são consubstanciais, eles têm a mesma essência, e que nós não estamos falando de deuses ou semideuses, tá? Eu gosto muito de usar um exemplo prático, que é o exemplo da água. A água ela pode estar no sólido, no gasoso ou no líquido. Ela está em três estados diferentes, mas todos esses estados são água, né? É tudo água. Então eu gosto dessa ideia também para a gente explicar o mistério da Santíssima Trindade. Acho que dá uma facilitada, né, para a gente conseguir entender que mesmo em estados diferentes, a essência é a mesma, tá bom? Bom, isso que eu tenho para falar sobre o mistério da Santíssima Trindade. Acho que quando a gente foi trabalhando um pouco durante esse caminho, fica mais fácil o nosso entendimento, fica mais fácil entender o papel deles dentro da nossa vida, o Criador, o Redentor e o Espírito que nos move. E agora, nos próximos vídeos, a gente vai entrar pro antes dos outros dogmas, eu vou falar um pouco sobre as heresias que existem, que são heresias cristológicas. O que é isso? São várias correntes que aconteceram durante todos os séculos que duvidavam ou questionavam ou colocavam à prova a divindade de Jesus, na sua maioria. Então os próximos vídeos vão ser sobre isso. Quando a gente terminar isso, aí eu venho com o dogma de criação, dogma dos anjos, dogmas de Maria, toda a base que a gente tem aí da igreja, tá bom? Mas por hoje
e por essa temporada, na verdade, a gente acaba. Bom, um abraço.